Muito boa tarde, Brasil. Nós vamos falar hoje de um assunto importantíssimo. Eu diria que vamos falar de um assunto que nos leva ao passado. De que maneira? É um retorno ao passado, porque o mundo está necessitado das coisas que vovó fazia, das coisas que o vovô também fazia, que os velhos benzedores e velhas benzedoras faziam. E ainda fazem até hoje, só que em número muito reduzido. Nós vamos falar de terapias. Terapias que fazem a gente regressar à necessidade do chazinho que a vovó usava, que os médicos antigamente, e hoje, com raríssima exceção, alguns ainda receitam o velho chazinho. Verdade. Não é fácil. Você sabe por que nós temos mais de 100 mil ONGs na Amazônia? O maior interesse deles é descobrir as plantas medicinais existentes naquela região. Tudo que os índios sabem, por exemplo, o que o caboclo sabe, o que o ribeirinho sabe e conhece, e eles pegam e levam para eles. Porque até os quimioterápicos de hoje estão buscando introduzir nos seus medicamentos a velha tradição. A gente vai falar hoje, conversando com dois terapeutas, inclusive com a presidente da Federação Nacional dos Terapeutas, que já vou apresentar, né? Ela, além de terapeuta, é bacharel em jornalismo, é nossa companheira de batente, né? É bacharel em matemática, ela possui pós-graduação, MBA em gestão estratégica, terapeuta floral, já desde 1980, morfologista do sangue vivo, depois ela explica o que é essa história, né? Radioestesista ambiental e humana, presidente, como eu disse, da Federação Nacional dos Terapeutas, a FENAT. Prazerão em te conhecer, Adeilde Marques. Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Prazer é meu e gratidão pela oportunidade. Lembrando que você também é companheira de batente, né? No meio de comunicação, você tem um programa na TV comunitária. Exato. De Brasília. Estamos iniciando, né? Estamos na quarta edição, mas já está sendo legal, porque faz tempo que eu saí do jornalismo, que né? dia da semana que você está lá e horário? Então, nosso horário é às 17 horas, nas segundas-feiras, quinzenalmente. Essa segunda tivemos uma edição, e para a categoria de terapeutas, eu sempre coloco no programa, sim, que o programa é a voz do terapeuta, inclusive é o nome do programa, né? Tudo bem. Aliás, tem que ter uma voz, né? Nós vamos falar sobre isso. Deixa eu apresentar mais um terapeuta, já demais conhecido por nós, porque ele sempre que vem a Brasília, ele sempre está muitíssimo bem acompanhado, como está hoje, né, com a Adeilde. Meu amigo José Francisco Cardoso, biólogo e terapeuta também, né? Ele é o pesquisador, empresário, criador de avestruzes lá em Rondônia, e descobriu que a banha da avestruz chega a ser, eu ia falar milagrosa, mas é quase, né? Mano velho, pode até colocar como tal. E aí ele inventou um jeito, né, para não ser a banha propriamente dita, de transformá-la em óleo, né, que é o famoso óleo de avestruz. Lá em Mirante da Serra, já conheço, lá em Rondônia. Atualmente ele conta com a parceria de 14 instituições filantrópicas. Você não deixa de fazer isso, né, Zé? Seja bem-vindo, Zé Francisco. Obrigado pela oportunidade. Sempre que eu venho a Brasília, realmente eu fico lembrando. E, meu amigo, porque falar de saúde, falar de prevenção, poucas pessoas fazem, viu, Celso? As pessoas querem tomar remédio. Está doente, vai para o hospital. Sim. Mas e a prevenção? E o cuidado antecipado para que você não adoeça? Então, realmente, essa parceria com as APAES, ela se deu porque é possível, nessas APAES, melhorar a saúde das crianças comendo ômegas que possa
que faz essa prevenção no nosso corpo. E ultimamente anda se falando em ômegas adoidado, né? Oh. Por que isso, minha cara? Jornalista agora, fala para mim. Você deve ter pesquisado por quê. Ainda não, mas eu tenho a minha visão. De... É que a questão da venda, né? Interessou e muita gente está buscando fazer isso. Sim. Agora, aí a gente precisa verificar realmente qual, né? Tem ômega. Que tem. Exatamente. É, né? Mas essa venda de não só ômega, mas muitos produtos estão aparecendo aí. E aí muita gente me dá. Não, né, é impressionante. Tem certas testar. coisas, por exemplo, que a gente tem que ler e saber, né? O ômega de peixe, por exemplo, né? Tirando aqueles peixes das regiões realmente frias, a maioria em águas mais quentes estaria contaminado. Você já ouviu falar sobre isso, mano? Não, mas Causa tem de pesquisas, mercúrio. inclusive, até que os peixes de águas profundas, dessas regiões frias, que são peixes ricos em ômega 3, até esses peixes já tem pesquisa que comprova que a contaminação está chegando até eles. Então, Celso... Caramba, até na região fria. Exatamente. A exploração no fundo de mar hoje é muito grande, né? É. E nós temos aí, então, metais pesados, nós temos um índice muito grande de contaminação. E o que leva ao óleo de avestruz, a esses ômegas oriundos do avestruz, estar mais livre desses tipos de contaminação. É mais puro, digamos assim. Porque os ômegas de peixes de águas quentes ou das nossas costas brasileiras, a quantidade de ômega é muito baixa e a contaminação é lá em cima. Então, infelizmente, isso que eu estou falando já é comprovado Eles em pesquisas. falsificam tudo também, né, mano velho? Né? Isso Você é parte do princípio, por exemplo, de alguns peixes, né? Eles estão dando tinta vermelha para alguma marca de algum tipo de peixe para dizer que ele é coloração. o outro peixe É verdade. caríssimo, R$60 o quilo, É a R$50 maquiagem, o quilo. é a É a maquiagem. famosa maquiagem, né? Hoje, para vender, tem que ter maquiagem. E aí, às vezes, a pessoa quer comer algo gostoso. E por que está tão gostoso? Porque foi colocado alguma coisa. É verdade. Sabores hoje, cheiros, né? É. Eles conseguem, na Manipular. química, produzir isso para valer. Agora, vamos falar um pouquinho da terapia e, sobretudo, dos terapeutas. Por que os terapeutas lutam a representatividade que você tem, por exemplo, luta para tentar regularizar a profissão e não consegue? É uma boa pergunta. Na realidade, é uma questão política. Porque desde 2007, quando nós entramos com o primeiro projeto de lei, o PLS 6959, 2010, né, oriundo de duas sugestões de 2007. Sim. Então, esse projeto começou a tramitar, legal, né? Mas em 2010 entrou um outro projeto paralelo e atrapalhou, né? Só que tem outro lado aí, que é a questão do SUS, né? O SUS também, o Ministério da Saúde reconheceu o ano passado 29 terapias. Então, é um movimento paralelo também, que não é para terapeutas, a gente sempre repete isso. Só médicos, fisioterapeutas, exceto o terapeuta. E eu tive, assim, até uma tristeza de receber uma informação um mês atrás, mais ou menos, do próprio Ministério da Saúde, dizendo que era contra a regulamentação da categoria de terapeutas. Mas eles existem. Exato. São milenários. A primeira medicina é a medicina natural, né? E cada vez mais necessária. E que retomou agora... O mundo está ávido pela medicina natural. Exatamente. Quando eu disse que 100 mil ONGs existentes na Amazônia não estão lá por outro motivo, senão de descobrir Exato. né, o que nós temos na área fitoterápica de bom e reaproveitarem isso lá nas suas nações, isso é mais do que verdadeiro. Zé Francisco era da região amazônica, conhece aquilo como ninguém, também é um pesquisador da área. Isso. É um laboratório vivo, né? Exato. A Amazônia, para quem conhece ou quer conhecer, fazer uma visita, você encontra ali, é um barril de informação, você nunca vai esgotar, é inesgotável a capacidade de tirar de lá coisas para nossas vidas, para nossa saúde. Então, há um interesse muito grande dentro desse mundo de oportunidades.
Você, por exemplo, utiliza aquele de gotinhas, que é para diabetes. O Dilu, né? Eu uso. Então, E realmente, aquilo ali são produtos naturais da Amazônia. Exatamente. Ali O que tem ali? Tem substância do ipê roxo. O ipê roxo hoje está presente no Brasil Generalizado, todo. né? E tem a substância da castanha, que é oriunda da região amazônica. A castanha do Brasil, a famosa castanha do Pará. Do Pará, que a gente continua chamando do Pará. Exato. Essas duas substâncias encontradas, ela produz uma quantidade de magnésio que quando você toma gotinhas desse chá que você mencionou, você já repõe 30% da capacidade de magnésio diário. Até porque ele é concentrado, né? Exatamente. É natural, não tem conservante, não tem corante, ajuda a controlar a glicose, ajuda a melhorar o metabolismo, mantém o seu corpo. Gente, é incrível. Inclusive a Universidade de São Carlos, em São Paulo, fez uma pesquisa, tá para qualquer um ver aí na internet. Pesquisou as propriedades do ipê roxo para câncer de mama. Nós estamos no mês de outubro, né? Sim. O mês dessa luta, né? E comprovou as propriedades que o ipê roxo tem para combater o câncer de mama. Então, essa pesquisa vai continuar. Eles fizeram só o reconhecimento das propriedades, que é altíssima. Fala em 10 vezes mais do que os remédios apresentados até hoje. Isso é fantástico. Com certeza. Puxa vida, né? Agora, como é que se faz um terapeuta? É pelo conhecimento, vai acumulando ou existe cursos específicos para isso? Sim, temos bastante cursos muito bons que formam terapeutas. E é uma das lutas da federação, justamente em relação a essa questão de número de horas de curso. Infelizmente, essa questão da lei dos cursos livres, muita gente até hoje ainda abre um livro, na outra semana vai formar uma turma e joga no mercado de trabalho. Então, é uma coisa que a gente combate muito, a gente está exigindo, no caso de cursos, o mínimo de 180 horas de formação, o mínimo, mas, assim, tem muitas escolas boas, tem faculdades já, inclusive, e é uma exigência da federação, policiando sempre isso e orientando, inclusive, a quem não está tendo essa visão, né? Em relação ao que ele falou do câncer de mama e tal, eu sou especialista em florais, terapia floral. Certo. E o ipê roxo realmente é um dos florais que também é mais antigo do que dá para frente, né? Né? Essa área dos florais aí, funciona, né, nossa, menina? Eu amo. Como funciona? Amo a terapia floral, é minha base, meu carro-chefe é a terapia floral, né? E eu tenho um casozinho, rapidinho, de uma menina que estava com um cistozinho no seio, né? Sim. E ela tomou somente um vidro. E até hoje, já faz bastante tempo, fazem alguns anos, até hoje ela não voltou mais. Imagine juntando com o óleo do avestruz, que vai trazer... Com os ômegas, né? Que com os ômegas, poucos produtos tem. Eu acho que tem 4 ômegas, é só o óleo de avestruz, né? Pelo que eu conheço. Eu vejo até de 3 em outras coisas que eles citam. O ômega 7, principalmente o ômega 7, que quase não se fala no mercado, o surgimento do ômega 7 nas tabelas de produtos alimentícios, geralmente aconteceu depois de 2012, quando nós descobrimos o óleo de avestruz, conseguimos legalizá-lo e introduzimos o ômega 7 na tabela nutricional. E praticamente ômega 3, 6, 7, 9, num único alimento com quantidade dentro dos padrões, eu acredito que é só o óleo de avestruz. Esteve comigo há poucos dias atrás, Dr. Francisco, né? Nutrólogo. Exatamente, é um médico que se dedica principalmente à terceira idade, né? Um geriatra, ele é nutrólogo, né? Uma especialização que ele tem, e ele compôs um livro maravilhoso, sabe? Uma pena que ele está pensando em fazer a terceira edição, está esgotado esse livro, né? É de suma importância. E eu citava, por exemplo, que lendo esse livro eu encaminhei para uma parente nossa em Uberlândia, e ela está fazendo uso, por exemplo, dos ômegas. E realmente a coisa funciona. Como eu citei isso num programa passado, né, alguém me mandou um vídeo dizendo que, ao usar, também conseguiu amenizar e fazer com que o tratamento para um câncer fosse ainda melhor. E como eu não perco nada, mandou no meu zap, né? Alguém passou para ela e achei interessantíssimo. Pega para mim esse vídeo número 2 e coloca aí a moça que teve um câncer,
né? E não deixou de fazer o tratamento, até porque neste livro do Dr. Francisco, uma pesquisa, se não me engano, italiana, mostra claramente que a utilização de ômegas, principalmente nesse caso o ômega 6, aumenta em 80 e poucos % a capacidade de ação das quimio e das radioterapias. Olha que coisa esplêndida. E o que mais me chamou a atenção, presta atenção no que essa moça vai falar do cabelo dela. Coloca aí, por favor. Oi, meu nome é Caroline, tenho 34 anos e ano passado, em 2018, novembro de 2018, eu fui diagnosticada com câncer, no último estágio, no útero. Durante todo o meu tratamento, eu também tomei o óleo em cápsula e eu senti uma grande melhora na minha pele, no meu cabelo não caiu, tá aqui, já até pintei. E senti na minha pele, senti disposta. Então, eu tenho certeza que o óleo, ele me ajudou muito, muito no meu tratamento. Isso veio depois do programa do Francisco, viu? Incrível. Maravilha. É incrível, não é? Essa experiência que está no livro do Dr. Francisco, ele coloca aqui 30 dias antes da quimioterapia ou da radioterapia, você está tomando esses ômegas, e aí vem a questão da qualidade dos ômegas, porque existe um monte. Sim. E o óleo de avestruz realmente tem os 4 ômegas e não tem química, então o corpo absorve melhor. Essa menina fez essa mesma experiência. Essa menina vai estar, inclusive, no evento nosso em Rondônia. Tudo bem, depois nós vamos falar Isso desse é incrível. evento aí. Maravilha. Vamos falar um pouquinho mais daquilo que você faz, né? Dos florais. Desde que eu me conheço por gente, eu conheço os florais. São sempre os mesmos? Ou existem novas pesquisas dos florais? Nossa, pesquisas são sempre, né? O Dr. Bach foi quem criou, e a partir dele, ele até hoje é a base de cada sistema que surge. São muitos sistemas. No Brasil, a gente tem uma infinidade de sistemas, e no mundo, então, cada país desenvolve seu próprio sistema. Pessoas vão desenvolvendo seu próprio sistema. E elas dizem que é um chamamento, né? As pessoas recebem um chamamento e começam a desenvolver. São muitos sistemas e cada um, eu percebo assim, pelo tempo que eu estudo florais, todos os sistemas eu já pesquisei e usei, porque a gente precisa usar para ter a certeza do que vai falar, né? Desde 1980 que eu estou no caminho. Alguns eles trabalham muito a parte bruta, outros trabalham a parte sutil, né? O sistema que eu uso mais são os dois. O de Bach, que é a base, ele vai trabalhar aquela parte bruta, né? Que é justamente quando ele criou a parte dos 12 signos, das 12 personalidades, né? Ele começou a trabalhar a parte bruta. Mas de todos os que eu já estudei, o de Saint-Germain, ele é o mais sutil. Então ele trabalha os 4 corpos, tá? O físico, o mental, o emocional e o espiritual. Então, assim, esses dois sistemas, não menosprezando os demais, claro, cada um dentro da sua especificidade, né? E aí, quando a gente conhece vários, a gente vai saber exatamente naquela situação qual deles a gente vai usar, mas os meus 2 bases são o Bach e o Saint-Germain. Eu conheço algumas pessoas que utilizaram, eu próprio utilizei uma vez, foi uma única vez, mas resolveu o meu problema. Eu estava com problema de estômago e tudo mais, e aí um cidadão que também é um terapeuta, né, me passou, se não me engano, um tal de chicória. Existe isso? Sim. Né? Chicória. Exatamente. Né? Esse é o de Bach, um floral de Bach. Certo. Me passou uma menina, resolveu o problema. Né? E foi engraçado, que só com gotinhas, que você pinga direto 2 na boca e não há isso. uma, vamos dizer, pingue tantas gotas e tudo mais. Você sentiu vontade, coloca lá. Não, ou não? Não oriento assim, não. Na época ele falou assim, assim que você lembrar, Isso, 3 gotinhas. O dia a dia é muito corrido, né? Sim. Nessa situação, eu digo às pessoas que tomem uma quantidade, 8 gotas pela manhã e 8 na hora de dormir, que aí já vai trabalhar o dia e a noite. Mas, assim, tem situações
em que um vidrinho de floral vai resolver, como foi o seu caso. Uma situação mais leve. Por quê? Porque as emoções, quando não são trabalhadas, e o Dr. Bach dizia, né? Todo mal orgânico provém de um mal mental. Então, se você tem uma situação, né, um estresse, uma dificuldade, uma situação mais forte, e aí você não resolve, aquilo ali vai passar para o corpo físico e vai gerar doença. E aí onde o floral vai? Ele vai atuar na emoção. Vai eliminar aquela emoção e a doença vai sumir. Me lembrei, você falou, por exemplo, de estresse e tudo mais. Isso. Eu conheci uma pessoa que estava com estresse e os cabelos começaram a cair aos borbotões. Exato. Né? E aí usou floral, não me recordo o nome, eu sei que parece que usou 2 florais e resolveu, pelo menos, até o próprio estresse, como diz o outro, sumiu e os cabelos voltaram à normalidade. Com certeza, no momento em que a pessoa passa a trabalhar as suas emoções, aí ela vai controlar a situação e não vai adoecer. Na realidade, o que a gente tem que tratar é a emoção. Qual é a causa que está levando aquilo? E em cima disso a gente pode passar 3, 4, 5 florais. Vai depender da causa que está levando aquele momento que está afetando a saúde da pessoa. Interessantíssimo isso. Você já usou florais, não? Já usei também. Mas tem um grupo da Pastoral da Saúde que eu quero parabenizar o Brasil inteiro, onde tem esses grupos de profissionais na área de terapias, que, gente, faz um atendimento maravilhoso. Mirante da Serra tem, Ouro Preto do Oeste, Rondônia, todos os municípios tem alguém trabalhando isso. Ligado à pastoral mesmo da Igreja Católica? Olha que maravilha. Já tem vários setores das religiões que congregam as pessoas que já estão cuidando disso, cuidando das pessoas, dos seus grupos. E em Rondônia tem um trabalho muito bonito. E lá a gente usa também. Principalmente as pessoas que estão estressadas, pessoas que às vezes têm já consulta marcada num psicólogo, já começa a tomar floral e quando chega no psicólogo, o Pedro Paulo receita floral também. Por quê? Porque ele sabe que vai controlar as emoções, que é o que ela estava falando. Eu acho que o conhecimento vai abrangendo, né? Até pouco tempo por exemplo, os médicos não usavam homeopatia. Isso. Era raríssimo você ver um médico, hoje já autorizados, nós estamos tendo aí pediatras homeopáticos, nós estamos médicos que militam na área da homeopatia, e tudo vem de onde? Dos florais, vem da onde? Vem da própria natural, planta e tudo mais, não é? É verdade. É impressionante. Exatamente. Isso, né? Você gosta de chazinho também? Chega a dizer, olha o chazinho, né? Eu adoro chá. Eu fui criada por uma avó que lidava muito com esses conhecimentos, né? E a gente vai absorvendo na infância, adolescência e até hoje. Eu adoro chá. Mas, assim, precisa ter cuidado com o uso. Qualquer remédio que a gente chama de remédio, né? Precisa ter um controle. Por exemplo, se eu tomar um chá, eu adoro chá de carqueja ou boldo. Certo. Entende? Os amarguinhos, né? Adoro. Mas aí, o que a gente tem que pensar? Uma vez ou outra que eu tomo, dá vontade eu vou e faço. Meu organismo está dizendo assim. Não é porque você está necessitando, então. Não. É preventivo, né? Mais ou menos por aí. Mas assim, precisa ter cuidado. Qualquer situação de controle de alguma doença ou algum desconforto, o máximo 1 mês, a depender do remédio, você deve tomar. Mais do que isso, não. É verdade. E tem que saber de onde vem também, né? Ah, claro, com certeza. Aqui em Brasília, por exemplo, nós contamos com uma farmácia que se especializou nisso. Maravilha. É um apaixonado, né, o dono da farmácia, né? Não vou falar que é a farmacotécnica, porque eu estou falando, né, eu faria uma alta propaganda dela, né? Mas que é na farmacotécnica, é. Então, o proprietário tem uma chácara especial onde ele produz os matinhos que são muito bons para a saúde. Que benção, né? Os produtos tipo esse, boldo e outros mais, e ele tem lá e ele sabe como é que deixa secar, ele conhece como é que se planta, não usa veneno, não usa, né, agrotóxico e tudo mais. Então, você tem produto de altíssima qualidade. Então, Brasília conta com isso. Fora os nossos amigos, né, que na feira vende e tudo mais, e hoje está com muita facilidade de grandes empresas produzindo esses produtos naturais.
Exatamente. Mas é interessante a gente fazer essa observação. Essa figura que o senhor está falando aí, a gente precisa do contato para encaminhar, não é, José Francisco? José Francisco, com os ômegas dele, a gente precisa encaminhar para essas pessoas Sim, que a gente conhece. é de suma importância. De feira, eu não indicaria. Não, mas você já vê produtos bem embalados. Pronto, já estão com esse cuidado maior agora. Com firmas responsáveis. Isso. Né? É verdade que fitoterápicos não precisa de registro da Anvisa, não é isso? Né? Mas tem que passar por alguns outros lugares. Os teus produtos cuidado. passam pelo Critérios, Ministério né? da Agricultura. E da Eu me Anvisa lembro da também. tua guerra para produzir o óleo em cápsula, Nossa, que está surgindo aos borbotões por aí. Cuidado, hein? O dele, quantos anos você levou para ter a autorização para botar em cápsula o óleo? Só para cápsula foi de 2012 a 2017, final de 2017. Eu me lembro, você vinha em Brasília direto, né? Para conseguir, porque é toda uma triagem, umas exigências que você precisa comprovar, exames em laboratórios, até a Anvisa analisar para uma equipe e dizer esse produto está apto para colocar no mercado. Não é você simplesmente vazar e sair vendendo. Hoje, se você chegar aí e fazer uma inspeção nas farmácias, nas casas de produtos naturais, você vai encontrar aí um grande percentual, talvez mais de 50% dos produtos na área de cápsulas, de suplementos, sem registro. Esse famoso registro aí Isso é de suma perigoso. importância. Na hora de comprar, preste atenção. Olha, voltando aos fitoterápicos, em Planaltina, nossa cidade aqui dentro do Distrito Federal, que é de antes de Brasília, né? Ela ficou dentro do quadrilátero aqui. Nós temos um posto de saúde onde a fitoterapia é praticada. E eles têm um quintal lá no próprio posto de saúde onde eles plantam. Que é importante, Você pega né? o produto fresquinho, lá, bonitinho, sem agrotóxico e tudo mais. Saudades, por exemplo, do querido Seu Beja, que era de Braslândia, também em cidade anterior a Brasília, e que ficou dentro do quadrilátero. O Seu Beijo tinha farmácia verde lá. Sinceramente, não sei nem se continua funcionando depois que ele faleceu, né? Tomara que continue, porque a sabedoria dele nessa área era impressionante. Mas andando pelo Brasil, né, já que a gente saiu pelo país fundando sindicatos, nós conhecemos várias pessoas. Em Sergipe tinha uma senhora chamada Dona Josefa, Sim. Exatamente como esse senhor que o senhor acabou de falar, mas também faleceu, né? E deixou essa história. E foi por causa dela que a Prefeitura Municipal, lá no ano 2000, criou essa farmácia viva que tenta se levantar, né? Chega governo, ela cai, volta outro governo, tenta, mas hoje eu não acredito que esteja ainda, né? Olha, deveriam, poxa vida, há muitos anos atrás, quando existia a SEMI no Brasil, que era a Central de Medicamentos, a SEMI bancou a Universidade de Brasília para uma pesquisa no Brasil inteiro para encontrar os 100 produtos fitoterápicos mais utilizados no Brasil. Eu tive a santa oportunidade de entrevistar 2 desses profissionais da área de farmácia e que andaram o Brasil inteiro pesquisando. Passava lá no seu interior, né? Passava lá pela Rondônia do José e pesquisava, principalmente ouvindo aquelas pessoas que conheciam as plantas e tudo mais. Os benzedores, né? Que praticam muito isso. E eles iam anotando e separaram 100 produtos mais utilizados no Brasil inteiro. Pesquisaram esses produtos. Desses, eles separaram aqueles que comprovadamente já se tinha certeza de que eles eram produtos que curavam. Os outros continuaram pesquisando, mas a pesquisa caiu por terra, a própria SEMI desapareceu, e uma pesquisa como essa ficou longe. Me recordo que dos 100 produtos anotados, teve um que só foi citado no Nordeste brasileiro por uma senhorinha de uns 80 anos de idade. Quando ela chegou para fazer a palestrazinha para os doutores que estavam lá, ela chegou fazendo uma ginástica que ela botava a mão, o pé cá em cima, né? Daí abaixava, botava a mão nos pés lá embaixo
Só por isso ela já despertou atenção. Aí ela disse, seu doutor, há uns 6 meses atrás eu estava entrevada numa cama. Aí o fulano de tal me passou para tomar esse remedinho aqui, ó, que é uma plantinha, é o famoso mentrasto, não é mastruz, mentrasto, um que tem uma florzinha que parece um cálicezinho assim, bem pequenininho, um branco azulado, né, que dá nas hortas aí como mato. Levantou a mulher. Isso ficou na cabeça do farmacêutico. Ele chegando em Brasília, adivinha qual foi o primeiro que ele pesquisou? Foram os 100? Os 100? Não, ele pesquisou esse. E descobriu que realmente tinha fortes indícios de cura nessa área. Hoje já está sendo utilizado por alguns medicamentos e algumas pomadinhas e cremes que vendem por aí, graças a essa pesquisa dele. Na minha casa eu não fico sem nem a pau, né? Mas não fico mesmo. Então é um produto de altíssima qualidade. Quantos nós temos? Já pensou ali na sua Amazônia, Zé Francisco? Você está falando da castanha, está falando do... né? E outros tantos. Eu me lembro que a pesquisa da SEMI apontou, por exemplo, o sabugueiro, né? Que é tão utilizado quando as pessoas estão para ter algum tipo de coisa lá, que brota tudo, né? Descobriram que tem produtos ali que só é melhor do que os AS da vida, do que as dipironas da vida e tudo mais. Os antepassados, eles vão descobrindo. Eu, com 8 anos de idade, 8 para 10 anos, eu tive uma intoxicação grave com ingestão de remédios. Era um remédio para verme na época, não vou entrar em detalhe. Então, eu fiquei intoxicado, comecei a ficar roxa a minha pele, dar aquele escalombo na mão. E fomos numa farmácia, que não tinha médico na região, disseram, olha, ele não tem muito tempo de vida, essa intoxicação leva à morte, vai paralisar. Então, como não dava tempo de chegar em Ouro Preto do Oeste, nós estávamos em Nova União, que hoje é município, o meu pai pega o chá da capeva, alguns lugares chamam capeba, é uma planta comprovadamente rica para combater infecções e limpar, desintoxicar. Então, meu pai fez um chá da raiz da capeva e da raiz da urtiga, rapidamente me deu 2 copos para beber e eu estou aqui até hoje. Então, assim, eu quero dizer que o meu pai, que herdou da minha avó, da mãe dele, esses conhecimentos. Então, hoje eu faço o quê? Eu digo, se você usa remédio controlado, se você usa um monte de remédios obrigatoriamente, porque você depende deles, você deve tomar pelo menos uma vez por mês o chá da capeva. Por quê? Ele vai limpar as toxinas, ele vai melhorar a sua urina, vai fazer uma limpeza em você. Você está falando da raiz da urtiga. Eu conheço desde que era menino, se usava a raiz da urtiga para quem tinha muitos furúnculos. Porque limpa. Você fazia o chá, ela limpava o organismo. Exatamente. Ultimamente, descobri, né, e hoje já se produz o extrato seco, né, da planta, que é ela, né, como você concentra no dilu a castanha e o ipê, né, hoje você tem o extrato seco dessas plantas e da urtiga, estão utilizando para questão de próstata. Né? Assim como usam o óleo para próstata também, né? Para próstata a gente usa o óleo, tanto tomando como hoje fazendo aí uma massagem localizada, porque o óleo ele tem tamanho molecular igual à pele, então ele absorve também. Tem algo fantástico. Você faz assim, ele some, né? Exatamente. Ele tem molécula igual ao humano. Então, se você pingar uma gota de óleo de avestruz puro na pele, ele é absorvido. Ele vai bater na corrente sanguínea. Então, quando a gente tem um caso que a gente quer ajudar, como é um caso do senhor lá que estava com infecção de urina e com sonda. 72 anos, alto nível de diabético, mora em Ji-Paraná, e ele estava condenado a ficar o tempo todo mais com aquela sonda. A gente fez a massagem com óleo de avestruz na região do umbigo, aplicamos um pouquinho como supositório e ele desinfeccionou e voltou a urinar sem sonda. Rapaz, você falou, me mandaram, foi Dona Catarina, minha contadora, me mandou um vídeo mostrando que a utilização de óleos específicos na região do umbigo cura até pensamento ruim, mano, velho. Que negócio, você sabia disso? Sim. Mas tem muita gente contra, mas é bom ela falar. Não, olha, me mandaram esse vídeo, né?
Entendeu? Eu achei interessantíssimo. Diz que tem milhares de vasozinhos aqui nessa região e a vida começou pelo umbigo, né? Justamente. Se não fosse ele coladinho na mamãe, o feto... fabricado né? O nascituro, por né? Não existe mais essa história de feto, eu gosto do nascituro. Né? O nascituro não chegaria à vida, né? Sim, com certeza. Então, o umbigo realmente é uma região importantíssima, né? Tanto para o uso desses óleos, porque ele absorve, como o Zé Francisco falou, e também energeticamente, né? É um campo onde energeticamente a gente é sugado por energias contrárias. É mesmo? Sim. Mas está aqui cobertinho, o cinto está em cima. Então, eu já li muito e até acho, eu li a parte positiva e negativa. Tem gente que acha que isso não vale nada. Mas o que custa você fazer essa experiência de passar essa gotinha, massagear para você despertar? É como se fosse um campo energético que vai ativar. Não, eu achei fantástico. E o material que me mandaram, ele não diz simplesmente, cita fontes. Tem né? E tudo mais, de que descobriram isso, a potência do umbigo, né, em muitas curas. E eu achei interessantíssimo. Os óleos isso. essenciais estão sendo muito usados nesse É sentido. a volta ao passado mesmo, né? É verdade. E para ficar, né? Para ficar. Porque, assim, agora se percebeu que a medicina alopática, para mim, ela tem uma função importantíssima no campo da cirurgia, né? Sim. Mas nesse campo de consultório, por exemplo, a vida está tão corrida dos médicos, eles não estão tendo o olhar que o terapeuta tem, né? O terapeuta passa 2 horas no consultório, o médico passa meia hora, né? 10 minutos. Óbvio que nas emergências, enfim. Todas as categorias, eu sempre digo, são importantíssimas. Meu e aquilo Deus, que não podemos abrir mão de uma nem de outra. Exatamente. Aquilo que a medicina não tem competência, encaminha para a psicologia, para a terapia. Isso eu já falei no Senado. Eu acho que todas as medicinas deveriam pensar nisso. Olha, nós temos que pensar em tudo, em todas as possibilidades. Exato. Né? Se ir à igreja se faz bem e você receber uma oração te leva, inclusive, à cura, e nós temos provas mais do que evidentes disso, Brasília está resgatando uma coisa interessantíssima. Eu já falei, por exemplo, da farmácia verde, falei da farmácia verde existente num posto de saúde de Planaltina, e que está funcionando a mil maravilhas. O médico, né, que usa homeopatia hoje, já mais do que autorizado, que também ama a homeopatia, certo? São os iguais curando a gente. Agora, Brasília está com um resgate que eu achei interessantíssimo. É o tá? Benzedeiras, que quase sempre também gostam de receitar a plantinha tal para isso, a plantinha aquela outra para outra coisa e tudo mais. Elas todas as sextas-feiras, a última ou primeira sexta-feira, vai falar na matéria aí, elas estão num centro de saúde, fazendo as benzeções e indicando as plantinhas. Olha que coisa maravilhosa. Diga que isso não é um resgate. Para mim, eu me maravilhei. Minha vovó era uma benzedeira, o quintal dela não tinha outra coisa a não ser plantas medicinais, que nós dizemos medicinais. Mas para ela era simplesmente plantinhas boas para isso ou para aquilo. Coloca essa matéria aí para mim, por favor. Benzer significa bendizer, chamar a proteção dos ancestrais para as pessoas e para as coisas, usar os recursos da natureza e a energia que ela transmite para o bem. Maria conhece o poder das ervas frescas tiradas direto da terra. O alecrim, ele tem uma energia de bem-estar, de tirar esses pensamentos que não deixam, assim, às vezes você dormir, as preocupações, né? Antes de começar, uma oração. Primeiro, só as benzedeiras. Depois, todos entram na grande roda. Energia estabelecida, é hora de começar a atender a comunidade. Elas fazem parte da Escola das Benzedeiras, que ensina essa tradição para as novas gerações. A gente quer, sim, que nós possamos trazer de volta essa informação poderosa que está em mim, que está em você, que está em todos nós, de que o poder da sabedoria ancestral de curar e cuidar com as ervas, com o benzimento,
ele pode ser trazido e pode ser revivido por nós. O grupo se formou em 2016 e hoje já conta com 42 benzedeiras, entre idosas, jovens e até crianças. Aqui nessa unidade básica de saúde, perto do centro da capital, elas se reúnem toda primeira sexta-feira do mês e atendem uma média de 170 pessoas, entre pacientes e moradores da região. Não há vínculo religioso entre os participantes. Geralmente, as mulheres são as responsáveis por transmitir esse saber. Adriana é aprendiz dessa prática milenar. O interesse veio depois que descobriu que a avó e o avô eram benzedeiros. Agora ela quer passar a tradição para frente. A intenção é de promover a paz, o bem, de trazer mais gente para essa egrégora de luz, né, de amor, de que a cura é possível, está ao alcance de todo mundo, não só pelo meio da medicina tradicional, dos hospitais, mas pela medicina que está, né, dentro do coração da gente, dentro da sabedoria dos nossos avós. Os nossos pacientes vêm para cá porque muitos deles estão precisando de uma bênção mesmo, de uma conversa, não é de uma medicação. Acima de tudo, é preciso acreditar, né? Aí entramos naquilo que Jesus disse, né? Tua fé te curou. Mas acontece... Você vai com fé. Agora, eu acredito piamente, porque, como eu disse, vovó fazia isso como ninguém, né? E eu tenho histórias e mais histórias. Mas um belo dia, a minha avó foi me benzer. E ela falava umas coisas baixinho e passava um raminho. Sim, sempre usam um raminho, né? Deve ser por causa do que ela disse aqui, energético. Depois ela impunha as mãos. Aí você começa a imaginar, nós somos elétricos, eu imito para as pessoas uma energia. Sim. Tem pessoas que você começa a conversar com ele e você fala, rapaz, mas que não consigo falar com esse cara. Ou tem pessoas que dá vontade de abraçar. Então essa energia a gente transmite. E um dia eu pedi para ela falar o que ela falava na benzição. Nada mais é do que uma oração. Sim. Então o poder da oração... É uma reza, porque quase sempre elas repetem a mesma coisa. Mas fazem com tanta fé, com tanta vontade... Que ela emite essa energia boa para você. E muitos viam isso como bruxaria, via isso como outra coisa. Então é preciso que a comunidade comece a abrir os olhos. As pessoas querem o bem do outro. E está usando aquilo que Deus impunha as mãos, colocava as mãos. Por que a igreja, quando você vai à igreja, você se sente tão bem? Porque é um campo de energia boa. Está todo mundo ali agradecendo, pedindo a Deus. Com um único objetivo, Com um único objetivo. Então, não tem como você sair de uma igreja ruim. Você só sai bem. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome... Imagina um monte de gente. Eu estarei no vosso meio, né? Isso é incrível. Esse poder é impressionante. Por que o raminho murcha? Então... Eu tenho a minha visão própria. Sim. Por exemplo, as pessoas dizem, ele olhou para a minha plantinha, a plantinha murchou, morreu. Sim. Ele é olho gordo, não é assim que dizem? Também, normalmente. A criança está com, como é que falava mesmo? Ou a criança, é uma ideia. Sabe o que acontece ali? A pessoa está tão sem energia que ela suga a energia da planta para suprir a sua própria. Né? E eu sempre coloco, em relação a essas curandeiras, elas, quando elas invocam através da oração, né? Elas estão acessando um campo energético de luz. Tá? Aí eu sempre digo para as pessoas, quando eu vou atender em consultório, ou você só tem 2 caminhos para acessar, ou o caminho do mal ou o caminho do bem. Se você acessa através do pensamento positivo, né, da oração, você está abrindo um campo para uma egrégora que vai te favorecer nesse campo de luz, de proteção, etc. Mas no caso dos pensamentos negativos, você está acessando um outro grupo, aí ele vai, né, favorecer que você vá mais fundo naquelas desarmonias que você está. Então, a gente tem que saber escolher e pensar muito nisso. A gente pode encarar isso como terapia, então? A terapia, não diria exatamente terapia. O que são terapias? São técnicas que a gente usa para curar corpo, emocional, físico, mental, etc., como a gente já viu floral. No caso do reiki, o reiki é uma energia também, através de imposição das mãos, que vai fazer o mesmo efeito, né, que essas benzeduras. Jesus impunha as mãos. Exatamente. Certo? E ensinou os demais a fazerem a mesma coisa. Por aí. Né? Quando as crianças foram levadas a ele, que os apóstolos acharam ruim, ele chamou para si e impôs as mãos sobre as crianças. As mãos, elas têm, né, um campo de energia que cura. Você está com uma dor,
Se você entrar na vibração e começar a visualizar, e essa energia da mão vem para aqui, para o seu campo físico, ele vai melhorar, vai curar até. Verdade. Vai depender da fé. Eu gostaria de conhecer mais os lugares onde temos isso tudo, né? Maravilhoso. A Amazônia, eu fiquei apaixonado, né? Todo. Eu já fui a Rondônia, já fui a Roraima, ainda falta visitar outros lugares ali e aprender também como o pessoal está lá buscando, né, José? Isso é muito importante. Agora, uma das coisas que eu mais gostei de ir lá foi exatamente a criação de avestruzes do meu amigo, né? E achei interessante, ele faz uma vez por ano um encontro lá, pelo menos uma vez você faz. Né? Mas deve ter outros encontros durante o ano também. E o pessoal mais corajoso monta na avestruz e ela sai galopando, né? Com 2 patas somente, mas não fica um em cima, né? Bota essa matéria aí para mim, por favor. Do mundo animal. Foi. Teve alguém que completasse o percurso ou não? Tem uma menina que trabalha na empresa. Essa primeira ali era uma indígena. Ela dá aldeia perto de Mirante da Serra. Certo. E tem pessoas que chegam ao final, que é 150 metros, uma velocidade a perto de 70 km por hora. Caramba. E o avestruz ele faz um zigue-zague no sentido de tirar você de cima. Ah, é? E é quando você desequilibra e cai. E aí tem uma pontuação. No dia que eu fui lá, você montou. Levou um tombaço daqueles bonitos, né? Quem monta tem que saber, vai cair. Se o não colega cair, que estava comigo também deu uma de corajoso. Montou e caiu também. Mas caiu foi muito antes que, né? E esses animais, eles já são treinados, já são acostumados a fazer essa pista, então ele já sai brincando com você. Ele já sai sabendo que é uma brincadeira. Não Com a descoberta que a banha da avestruz é de suma importância, e ela é usada há milênios, né? A banha de avestruz foi usada, tem estudos, né, relatos de 4.000 anos antes de Cristo. Caramba. Ela foi usada nas juntas dos soldados romanos, das guerras que existiam naquela época, não tinha muito equipamento, então você tinha que estar muito forte para isso. Era usado tudo externamente. Logo, como alimento foi descoberto agora em Rondônia, em 2012, mas ela foi muito usada no passado. Certo. Bom, quem quiser mais informações sobre avestruzes e os seus produtos, né, pode entrar em contato com o José Francisco. Tem o @terapeuta Cardoso, tem o WhatsApp 69999496897. Aqui já é telefone e zap, né? Telefone. E aí tem o da empresa também, não tem? Tem, mas se você digitar aí óleo de avestruz na empresa, você vai encontrar lá a Amazon Strut, que é a produção de Rondônia. Até porque, infelizmente, tem surgiram aí vários outros óleos que uma coisa faz sucesso, os caras vão inventando. Então, toma cuidado. Nós estávamos falando isso para saber quem é que está quem tem o bom produto. Né? Exatamente. Até porque, lamentavelmente, nós não temos grandes criações de avestruzes no Brasil. Tem poucas criações. Então, depois que você começou, já melhorou? Você acha que já cresceu o número de criadores? Já, e quem tinha a maior criação, que hoje aqui em Mato Grosso concentra a maior criação de avestruz, que é lá do Strut, eles têm, então, um crescimento da criação de avestruz compatível com o fornecimento da matéria-prima que nós usamos para fabricar o óleo de avestruz. Então, hoje tem um certo controle disso aí, tudo dentro do acompanhamento do mapa do Ministério. Nossa federação
né? Federação Nacional dos Terapeutas. Funciona em Brasília? Funciona em Brasília há 15 anos. Qual é o local? Né? Na QMSW 5, lote 7, condomínio Saint-Tropez, bloco G, apartamento 201. Sudoeste. Sudoeste. Certo. Então, a Mas sede tem um é lá. telefone que você pudesse falar? 9, de Brasília, né? 991510983. Repete, por favor. 991510983. Tudo bem. Terapeutas do Brasil inteiro podem entrar Brasil em contato, inteiro, né? E engrossar a turma que está nessa guerra Nessa de luta, né, trazer pela- a profissão à realidade pela regulamentação. e regulamentação. Exatamente. Tomara Então, que isso aconteça. estamos abertos lá para filiação. Precisamos realmente, como o senhor coloca, fortalecer esse movimento para que a gente conquiste essa regulamentação. O dia que eles descobriram o número de terapeutas que nós temos no Brasil, eles vão levar um susto. Somos mais de 600 mil. Eu acredito que até mais. E ai de nós não tivéssemos os terapeutas, principalmente nos nossos interiores. Nas pequenas cidades onde o médico não passa nem na porta. Lamentavelmente. O Mais Médico até tentou dar uma melhorada nisso, fizeram uma coisa importante, eu não tiro o mérito. Tudo bem, A continuidade do Mais Médico é de suma importância, mudando ou não de nome, mas que o governo caia a ficha e realmente faça crescer o movimento para que os brasileiros tenham noção real de saúde, sem menosprezar os terapeutas, as benzedeiras, os benzedores e aqueles que praticam o amor. E sem fazer com que as igrejas sumam do recado, né, do pedaço. Pelo contrário, abra as portas cada vez mais para que nós possamos chegar em todos os cantos e lugares, levando a fé, sobretudo, em Jesus, que amava, mas amava, mas amava, até com a saliva e um pouquinho de barro, ele curava. Grande abraço.